Queridos, deixa eu introduzir aqui. Até aqui a gente já tem entendido sobre essa questão do deserto. Estou recapitulando com você, não é? Porque você já ouviu, já sabe. Deserto não é nossa morada. Deserto é um lugar de passagem. Isso está claro para você, graças a Deus. Deserto não é o meu cemitério, o seu cemitério. Pelo contrário, é um lugar de passagem, uma jornada pela qual todos nós atravessamos. Isso está claro? Amém, povo de Deus? Está claro para você? Joia. Tá. Então, o nosso destino tem que ficar claro. Qual que é o teu destino? Qual que é o meu destino? Em Deus. Qual que é o seu destino em Deus? Qual que é? Qual que era daquele povo lá? E não mudou. Mudou no sentido geograficamente falando, óbvio, lá era uma terra especificamente falando, um espaço geográfico, eles estão lá, coisa mais linda. Imagina um deserto que reverdeceu, um lugar que era ermo, um lugar que era só, se você quiser acessar, pega ali no YouTube, você vai descobrir. Quando eles voltaram para lá, 70 anos atrás, mais ou menos, começou ali o movimento de retorno, pós-Segunda Guerra Mundial, sofreram tudo aquilo, o holocausto, etc. e tal, e aí depois disso, aí houve esse momento que era um momento de restauração do povo de Israel. Eles chegaram naquela terra, querido, aquilo lá era um pântano só, diz que assim, era um pântano, sabe, aquela coisa horrível, aquele lugar ermo. Se você olhar hoje, que nação é aquela? Sabe, quando Deus faz uma promessa para nós, quando Ele diz assim, esse é o teu destino, querido, nós precisamos nos agarrar a essa palavra de Deus com todas as nossas forças. Eu acho que muitas vezes, muita coisa não está acontecendo de fato, não aconteceu e não está acontecendo de fato, sabe por quê? Porque está faltando como a pastora acabou de falar, pessoas às vezes para algumas coisas ela citou o caso do mundo, lá do mundo, para ir para um show do Coldplay, vou fazer de tudo, faz das tripas coração, mas vai, pessoa, já pensou, arranca lá de onde não tem, vai numa espoingada da vida ali, para entrar lá dentro, para participar de um show, meu Deus do céu. Agora muitas vezes para aquilo que Deus tem, muitas vezes a pessoa faz corpo mole. Irmão, quantos querem herdar as promessas de Deus aqui? Então deixa eu te dar uma palavra, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Será que Deus não está falando com você que chegou a hora de você se esforçar? Chegou a hora de você pagar um preço, entenda quando eu falo de pagar preço, para não ficar também dupla interpretação. O preço Jesus já pagou, mas eu vejo muita gente que só reclama. Eu não arrumo um amigo na igreja. Qual o dia que você procurou alguém para conversar? Eu não tenho um amigo na igreja. Você entra aqui e sai, você não conversa com ninguém. Mas ninguém vem falar comigo. Verdade. Já dei um exemplo para você, o dia que uma mocinha aqui estava ali com a cara feia aqui na porta do templo, um sábado, e eu fiquei olhando os jovens, todo mundo batendo papo, todo mundo conversando e dando risada e saía e tal, e ela assim, de bracinho cruzado, com a cara feia, Aí o Espírito Santo falou no meu coração, chama ela, fala para ela te dar um abraço. Eu falei, eu nem lembro mais o nome da menina, faz tempo isso aí. Fulano, vem aqui, me dá um abraço. Ela olhou assim, estranho, Imagina alguém chamar você para pedir um abraço, e ela veio e me deu o abraço. Na hora que ela me deu o abraço, eu abracei ela, eu falei, quando você me deu o abraço, o que você recebeu? Aí ela ficou olhando assim, sem entender, ficou meio perdida. Eu falei, você me deu um abraço, você ganhou o quê? Quando você dá um abraço, o que você ganha? Não é que você ganha um abraço também? Só que, aí eu comecei a ministrar o coração dela. Eu falei, sabe, filha, às vezes a gente tem alguns bloqueios, algumas cadeias na nossa mente, que a gente fica esperando, que nem nesse caso, ela estava esperando que alguém fizesse isso por ela. Eu falei, sabia, a Bíblia diz que melhor coisa é, a Bíblia fala isso, eu já li isso na Bíblia, melhor coisa é do que receber. O Maurício falou isso para nós, que ele se sentiu super bem, e começou a citar neurociência aqui. Eu falei, meu Deus, onde nós vamos chegar nessa igreja? Noradrenalina, serotonina, ocitocina. Eu falei, misericórdia, esses caras não estão fáceis não. Daqui um dia eu vou ter que subir aqui, vai virar o doutor, Mas queridos, algo acontece quando você se movimenta. Deus está falando com você aqui nessa manhã, se movimente. Vou repetir de novo. Vocês sabem que eu não sou muito normal, não é verdade? Você já sabe? Quem já sabe que eu não sou muito normal?
olha aí, ô Andréia, depois você passa lá no escritório que eu vou conversar com você. Ela foi a primeira a levantar a mão e fazer assim, ó. Isso é minha amiga, tudo bem. Escuta, Deus falou aqui no meu coração, tem alguém aqui, que se eu fosse você eu me movimentava. Eu ia para BH. Mas por que tem que ir para lá, pastor? Eu não sei. Mas Deus está falando com você, que Ele tem algo para fazer em você. Ele tem algo para mexer dentro de você. Se eu fosse você, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir. Sabia que tem gente que tem ouvido, mas não é para ouvir? Tem gente que tem ouvido é para escutar. Escuta fofoca, escuta coisa negativa, vive sendo atacado na mente o dia todo, acorda, qual o primeiro pensamento que pensa? Coisa ruim, coisa negativa. O dia vai ser terrível. Não, tem que resolver isso hoje. É o que nós estamos pregando aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que resolver isso. Meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. E já se rende. Não, estou triste, estou abatido por causa daquele problema. Não decide ser feliz. Não decide que a alegria do Senhor é a sua força. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Olha que coisa, não está no script aqui não, meu Deus, me ajuda a entrar nesse script, no esboço. Mas irmão, essa semana eu estou em casa, acho que foi ontem, não é? E de repente começa a live de quem? Do pastor Júlio. Alguém assistiu a live do pastor Júlio? Alguém que está aqui? A live? Olha lá, a Kátia. Quem mais? Alguém mais assistiu? Minha amada, lógico, eu e ela assistimos, né? Participamos da live. Ninguém mais. Tinha uma irmã da igreja lá que ficava falando comigo. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou assistindo a live. E a irmã, pastor, o tempo todo na live falando. Mas escuta o que eu vou te falar. Queridos, eu brinquei com a pastora depois. Eu falei assim, o pastor Júlio está de brincadeira. Ele está assistindo as pregações que eu estou trazendo aqui no domingo. Porque assim, o homem falou a mesma coisa. Só que se você parar, meu irmão, se você for assistir a Valnice Milhomes, essa semana, de novo, uma live da pastora Valnice, eu nem assisti a live toda dela, tinha um pedaço com a pastora, né? A mesma coisa. Meu Deus, existe um mover de Deus sobre a terra. Isso não é o Claudinei que gera isso, o mover não é eu que gero, querido. Não é você que gera, é Deus. Só que preste atenção, existe um mover, e eu preciso entrar nele. Eu preciso me colocar em movimento. Deus está movendo? Então eu vou me movimentar junto. A Bíblia diz que quando a nuvem levantava e ia, o povo ia junto. Quando a nuvem parava, você não está percebendo? Não viva de passado, meu irmão. Não viva do que foi. Deus está dizendo, eu estou fazendo algo novo. Você está percebendo? Você está percebendo? Então, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Amado, nós temos visto nesse tempo aqui, através das mensagens, não é? Que as coisas acontecem aqui, ó, se definem na nossa mente. Você não vai chegar onde a tua mente não chegou. Você não vai. Se você tem uma mente pequena, uma mente tacanha, uma mente assustada, amedrontada, uma mente insegura, uma mente cheia de dúvida, querido, ela vai te aprisionar, ela vai te prender. Por isso eu te aconselho, coloca isso diante de Deus. Fala, Deus, o que aconteceu comigo? Aonde que foi que eu caí a esse ponto? A pastora pregou sobre Mefibosete, de repente alguém derrubou você. O problema não foi nem você, o problema foi alguém que derrubou você. Só que é o que você tem, querido. E Deus está te dizendo, então você vai a partir de agora, escute, você vai fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Eu gosto de ouvir a Joyce pregando, porque quando a Joyce prega, o povo faz e pá, o tempo todo. Aqui não, aqui uns 2 amém só. Misericórdia. Querido, deixa eu repetir para você. Eu vou repetir. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai fazer o melhor que você pode, o melhor que você tem. Tudo vai ser o melhor. Você não vai fazer nada mais ou menos. Aleluia! Está começando a melhorar esse negócio. Querido, você vai fazer o melhor que você pode, com o melhor que você tem. Tá bom? Em nome de Jesus. Quantos aqui assumem esse compromisso com Deus? Faça o melhor que você pode. Faça o melhor que você tem, com aquilo que você tem. Faça o melhor. Deus vai te abençoar. Você vai ver a manifestação da glória do Senhor. Você crê e recebe isso em nome de Jesus? Sabe,
isso passa por um processo de renovação da nossa mente. Falamos sobre isso aqui domingo passado. Lemos aqui Romanos capítulo de número 12, versículo 1, versículo 2, que deixa isso muito claro. Tem que transformar a mente, meu irmão. Tem que expor a mente, pedir para Deus, né? A gente leu lá os Salmos 18, 28, se não me engano, onde fala assim: Deus, derrama luz em meio às minhas trevas. Deus, coloca luz aqui. Tem alguma coisa que está escuro, que está escondido e que eu de repente não consegui olhar, não consegui reconhecer. Mostra para mim, Senhor. Mostra para mim. Às vezes é uma cadeia da mente. Vocês lembram que eu passei um videozinho para vocês aqui de um cavalo? Vocês lembram? Quem lembra que eu passei um videozinho? Eu acho que no culto da noite eu não passei. Sabe? Fez lá, fingiu que estava colocando um laço. E muita gente está assim, querido. Muita gente está assim. Eu vivo contando uma história para os irmãos daí. Eles não me suportam mais lá na célula maçonaria. Estão doidos para eu multiplicar logo a célula, para eles saírem de perto de mim, porque eu sou muito lambão demais. Meu Deus do céu. Mas eu sempre conto para eles, que eu conto essa história, já contei aqui também, mas eu vou repetir ela, que eu levei as minhas filhas lá no parquinho, que eu brincava quando eu era criança. Quem já ouviu essa história? Então tampa o ouvido aí, uai. Tem gente que não ouviu. E eu levei as minhas duas filhas nesse lugar, é o centro esportivo lá de Jardim Alvorada. Alguém conhece o centro esportivo do Jardim Alvorada? Uau, não é? E eu lembro, querido, quando eu era criança, foi quando colocaram aquele escorregador. Você sabe que lá tem um escorregador que é um fotinha, né? Diz que arrancaram ele. Meu Deus, podiam ter dado de presente para mim, né? Aquilo significava muito para mim. E tinha um escorregador lá, que ele era um foguete. Então você subia, tinha umas escadas, né? Parecia que era tanta escada, depois eu descobri que não era bem isso. Mas assim, você subia uma escada, e aí você acessava o escorregador, e você descia nele. Quando montaram aquele negócio lá, eu já contei aqui, pelo menos naquele momento, eu fui o primeiro a descer, porque toda a galera, imagina, a gente tinha 5 anos de idade, 4 anos de idade, 6 anos de idade, de 5 a 7, 8 anos de idade, aquela molecada, todo mundo em volta assim, com aquela cara, meu Deus, esse é o foguete que levou os homens lá na lua? Deve ser, e todo mundo assustado, e uma das características que eu tenho, né, é de não pensar muito e de agir assim, meio no supetão, emocionalmente, né? E eu estava lá, e a noradrenalina tomou conta, e todo mundo olhando, eu falei assim, eu vou, sem muito pensar, igual a primeira vez que eu desci na época, aquele tobogã também, foi outro, quando colocaram aquele tobogã lá na época era o Termas de Maringá, aquele gigantão, meu Deus, na hora que eu cheguei na ponta, que eu olhei aquele negócio que tinha que descer, eu falei, o que eu fui fazer? Para que eu fui fazer? Mas não pensei, agora, né, desci. Depois que você desce, você fala, não é tão assim não. Né? Mas, olha, eu subi, e toda a molecada olhando para mim. Uau, meu apelido era Cabeção. Por que eu não sei, não tenho nem ideia, mas tudo bem. Uau, o Cabeção foi. E sabe, queridos, aconteceu uma coisa. Depois que eu fui, a maioria deles foram. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Às vezes Deus pega alguém, e até hoje eu estou fazendo, cadê o meu personal, está aí? Não está. Estou fazendo academia para ver se eu fico um pouquinho mais encorpado, porque eu sou franzino, né? Sou pequeno, a gente brinca, é pincher. Pincher. Desse tamanho, né? Todo cheio de ser, né? Aí de vez em quando o Doberman para o cara do lado, um Doberman, né? Meu Deus do céu. Então assim, né? Deus às vezes faz isso. Deus pega alguém que aos olhos humanos fala assim, mas essa criatura, esse aí, e Deus, eu acredito que Deus usou a minha vida. Deus usou a minha vida naquele dia. Só que eu estou contando para você que depois de, acho que bem mais, quase 40 anos, mais ou menos, 37, 38 anos, eu pego as minhas duas filhas, levo as minhas duas filhas lá, e eu me gabando, eu fui daqui lá me gabando, a gente estava lá, e eu me gabando, eu falei, vocês vão ver, eu falo para vocês que o pai de vocês, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou corajoso, porque eu faço, eu aconteço, e eu todo grandão assim, sabe? Aí peguei elas, vamos lá ver. Aí nós chegamos diante do foguete. Irmãos, vocês acreditam que eu descobri que o foguete não era tão grande assim? Na verdade ele era minúsculo, pequenininho. Só que quando eu era criança aquilo era grande demais, porque eu era pequeno. Sabe, Deus está falando com você aqui.
Coisas aconteceram na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, quando a gente era pequenininho. E a gente olhava para essas coisas e dizia, meu Deus, isso é grande demais, isso vai acabar comigo, isso vai me destruir, isso vai me prender, e tem te prendido desde lá. Só que você não é mais aquela criança. Você não está mais naquele lugar. Deus te tirou daquele lugar. Hoje você é um homem. É um homem. E isso não vai mais prender você, você é uma mulher. Pastor, mas eu luto. Talvez você vai lutar, e eu queria dar uma outra palavra para você, talvez você lute até o dia de Jesus. Só que você vai ser igual o primeiro filme do Jean-Claude Van Damme. Render-se? Jamais. Retroceder? Nunca. Render-se? Jamais. Diga comigo, retroceder? Nunca. Render-se? Jamais. Fala para alguém que está perto de você, diga assim, você vai estrelar um filme a partir de agora. Fala. Fala. Fala aí para o irmão, fala aí. Fala, você vai ser estrela de um filme. Sabe qual é o filme? Qual é o filme? Retroceder? Nunca. Render-se? Jamais. Vai lá. Retroceder? Nunca. Render-se? Jamais. Dá um sacoalhão em alguém perto de você e fala, retroceder? Nunca. Render-se? Jamais. Aleluia. Em nome de Jesus. Bate palma para Jesus bem forte aí. Retroceder nunca. Render-se jamais. Meu tempo já está acabando. E eu quero dizer para você o seguinte, que a partir de hoje você não vai ser mais passivo. Você não vai ser mais alguém inerte. Você vai tomar decisões. É uma luta, tá, meu irmão? É uma guerra. Eu estou travando essa guerra. Todo dia eu travo essa guerra. Mas eu decidi. Retroceder? Nunca. Render-se jamais. Meu irmão, você vai ser intencional. Quando você acordar e vier o primeiro pensamento dizendo assim, o dia vai ser difícil, você vai olhar para esse pensamento e vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Você não desistiu ainda? Meu dia vai ser uma bênção. Deus já foi à minha frente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido, sabe por quê? Praga alguma vai me atingir. Mal algum vai me alcançar. Deus é comigo. Ele já foi à minha frente. Ele já tem ido à nossa frente. E aí esse pensamento vai fazer assim, quem você pensa que você é? Você está achando o quê? Eu não sei na sua cabeça, na minha cabeça a voz é de mulher. Eu estou sendo sincero com vocês, eu não estou falando mal das irmãs. Eu tenho para mim, que na cabeça do profeta Elias também era a voz de uma mulher. Porque, irmãos, aquele homem, ele se lascou, no modo de dizer, ele lutou 3 anos, um rei poderoso, querendo matar, destruir ele, chegava lá, soldado e tal, e vinha para te prender, que prender o quê? Vocês vazam daqui, senão eu vou mandar, você vai ver, e tal, e o homem venceu, o dia que uma mulher, depois que ele já tinha matado 850 profetas do diabo, uma mulher gritou assim, Elias, seu vagabundo, você vai ver, eu vou acabar com você. Eu juro pelos meus deuses que hoje eu vou matar você. Sabe o que o Elias fez? Aquele homão, o homem que orava, o céu fechava, ele orava, o céu abria, ele orava e caía fogo do céu diante de todo mundo. Sabe o que ele fez? Saiu correndo desesperado, igual uma criancinha, um menininho de 5 anos. Ai, meu Deus do céu. Ai. Foi lá, sumiu, deitou. Eu quero morrer. Eu acho. A Bíblia não diz, então eu não posso dizer que é. Mas eu acho que ele tinha um baita trauma de infância. E talvez tinha a ver com o sexo feminino. Quem sabe foi a própria mãe dele. Quem sabe? Porque esses complexos, esses traumas, principalmente rejeição, meu irmão, como são coisas fortes. Como são coisas fortes. Eu estava lá naquele retiro, e ali eu vi a viola em caco. Eu vi quanta gente que sofre com sentimento de rejeição, sofre com traumas, sofre com coisas, né? E muitas vezes a partir da mãe. A mãe que é aquele que acolhe. Mas por quê? Porque é uma coisa às vezes que aconteceu até fora de contexto, porque era uma criancinha. A pastora tem tudo a ver esse negócio.
essa irmã que vai estar aqui, ela é uma benção. Ressignificar situações. Porque às vezes, querido, você era pequenininho. Se você chegar e conversar com a sua mãe, você abrir teu coração, fala assim, não tem nada a ver isso aí não. Eu te dou uns tapas na bunda porque você mereceu. Para ela é só isso. Mas para você, a coisa marcou de uma tal maneira, e você tem lutado desde lá com uma voz aqui dentro, ó. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você é isso, você é aquilo, você é feio. Olha, irmão, olha que povo bonito esse povo aqui. Vocês acreditam que todo mundo, em nome de Jesus, estou falando sério com vocês aqui, todo mundo que vem nessa igreja, todo pastor que eu convido para vir aqui, todo missionário que eu venho, ele sai, a primeira coisa que eles falam, rapaz, mas que povo bonito, cara. Que igreja bonita, um povo bonito, é uma coisa linda. Rapaz, vocês são muito abençoados. Aí eu dou uma olhada e falo assim, mãe, dá uma olhada para o pai das crianças. Brincadeira, irmão. Brincadeira não, de vez em quando eu faço essa brincadeira. Não é? Mas você é bonito, mas o diabo fica na tua cabeça, você é feio. Mas como você é feio, hein? Nó, que ridículo que você é. Aí você fica preso por isso aí. Mentira do diabo. Diga assim, eu sou bonito. Fala, eu sou lindo. Diga, o meu pai me ama. Diga, meu pai diz que eu sou lindo, que eu sou precioso. Diga, nunca mais eu vou dar ouvidos na minha mente, muito menos no meu coração, as vozes de Satanás, que diziam o contrário. Diga, eu sou uma bênção. Diga, Deus é comigo. Diga, Ele cuida de mim. Diga, Ele me faz mais do que vencedor. Diga, eu não temo nada e nem a ninguém, porque o Senhor é comigo. Ele cuida de mim. Louvado seja o nome de Jesus. Glória, aplaude Jesus aí, igreja. Essa igreja está precisando aprender a bater palma. Vai vir libertação através de palma, irmãos. Só deixa eu te dizer uma coisa. Você não está batendo palma para o Claudinei. Misericórdia, Deus me livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, me livra. Você está batendo palma, sabe para quê? Para aquilo que Jesus está fazendo em você. Você está dizendo, é verdade, Deus está mudando a minha história. Deus está me tocando. Deus está falando comigo, Deus está falando aqui na minha mente, mas Deus está falando aqui no meu coração também. Eu não saio desse lugar igual. Eu não volto daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Quando você vier para cá, irmão, a partir de agora, e quem assiste, ó, você que está assistindo, ó, deixa eu falar com você. Quando você for vir para cá, você vai falar assim, eu estou indo, e alguma coisa vai acontecer comigo naquele lugar, e eu não vou sair igual eu cheguei. Eu vou sair mudado, diferente, restaurado, curado, eu vou sair abençoado, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Você acha que Deus ia te tirar da sua casa? Irmão, na hora que nós acordamos, eram umas 7 horas da manhã, um pouquinho antes talvez. Irmão, a primeira coisa que a minha amada fez, pega o celular para ver o quê? Temperatura. Meu Deus, 7 graus. Não é? Você acha que Deus ia te tirar da tua casa? Depois ela começou a dar glória a Deus, porque na hora que eram umas 8h30, já tinha subido uns 2, 3 graus. Ela falou, na hora que for, o que você falou para mim, amor? Na hora que ia ser meio-dia, 1h, 18 graus. Ela falou, nossa, que maravilha. Né? Ela não gosta do inverno. Eu vou falar uma coisa para você. Oi? Ela não gosta do frio, tá, irmãos? Então você que fica postando na internet, ai, que delícia esse frio. Se eu fosse eu vigiava, porque ela ora para o seu chuveiro queimar. Ela ora. Você está vendo? Então, vigia, irmão. Vigia. Fica postando lá no Instagram. Ai, que delícia esse frio. Você vai ter problema. Querido, pegue a sua Bíblia rapidamente. Eu só vou ler o texto e vou te propor aqui algo que o Senhor quer mudar aí no teu coração e na sua mente nessa manhã. Pegue aí o capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao versículo 9. Amém? Capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9. Hoje eu quero te levar pelas Escrituras. Eu falei semana passada, eu dei algumas dicas aqui, né? Mas hoje eu vou dar para você algumas práticas. Você vai sair daqui porque essas práticas que você vai fazer a partir de agora, elas vão pavimentar
uma nova estrada mental, uma nova construção aí, né, esse caminho neural, vamos dizer assim. Você vai pavimentar essa estrada, vai construir novos caminhos neurais que irão te tirar. Você viu como está aqui? Ocitocina e agora caminhos neurais. Esse negócio está chique demais. Vão te tirar desse atoleiro, em nome de Jesus. Vão tirar desse lugar que você fica patina e não sai do lugar. Amém? Então pegue aí capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Carta de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9. E eu já vou ter que encerrar porque o horário já praticamente venceu. Mas diz assim, ó: não andem. Está aí, está na tela aí, ó. Não andem. Eita Deus, fala Deus. Fala Deus. Deus quer falar com você aqui. Deus quer falar. Eita, gente que luta com ansiedade aí, ó. Não andem ansiosos por coisa. Mas por nada, pastor. Uai, não sou eu que estou falando, não. Pergunta para a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo por coisa. Ah, tá. Mas, esse mas aqui, então vai explicar. Então o que a gente faz para não viver assim? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem estava, passado, estava, mas a partir de agora, você não vai estar mais. Você estava ansioso por algum problema, alguma situação que você precisa resolver. Alguma coisa você tem que, não, preciso dar um jeito nesse trem. Levanta a mão só para eu ver. Então tá bom. Amém. Você estava, diga assim, eu estava ansioso. Diga, a partir de agora não estou mais. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a partir de agora, o que você vai fazer? Diz assim, a partir de agora, está dizendo, apresente o quê? Os seus. Quem tem pedido para apresentar para Deus? E irmão, eu vou tirar uma lista aqui, e se eu falar para vocês, nenhuma dessas coisas aqui, com exceção de uma, né? O restante tem a ver com os outros, tem a ver com você. Tem gente que está aqui, por exemplo, o pessoal da minha célula sabe, está aqui, os pedidos deles, as situações que eles apresentam, os problemas que eles trazem, está tudo aqui, Só que antes, o que acontecia? Isso quase me deixou louco. Eu fui um pastor que eu vivi louco, porque você contava para mim um negócio, eu pegava para mim aquilo assim, era como se aquilo, e aí, às vezes você estava vivendo a tua vida, e eu, ansioso, falava, misericórdia, Deus, meu Deus, e eu estava lá, ai Senhor, não, acabou isso aí, sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui, talvez é o que estava faltando, você vai apresentar os seus pedidos a Deus. Não sou eu que faço obra na sua vida não, meu irmão. Eu quero te ajudar? Quero te ajudar. Eu posso te ajudar? Vixe, eu é que posso. Mas por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. Porque o Espírito Santo está sobre mim. Deus me deu graça, me deu sabedoria. Eu tenho unção de Deus sobre a minha vida, querido. E eu posso mesmo fazer a diferença na sua vida. Só que, ficando claro, quem vai fazer a obra em você? É Deus. É o Espírito Santo. Eu não mudo ninguém, eu não transformo. Porque a minha luta era essa. Eu falava assim, puxa, eu não consegui mudar fulano. Mas lógico, Deus falava, é isso mesmo. Ainda bem que você não mudou ninguém, que você não muda mesmo, né? Só que demorou, irmão, para eu me render, para eu aprender isso aí. Quem faz a obra, quem que é? É o Espírito Santo de Deus, é Deus que faz a obra. Vamos continuar lendo o texto então? Continua aí comigo, né? Capítulo 4, a partir do verso 6. E a paz de Deus, aleluia. Quem quer receber paz? Quem que ama a paz de Deus aqui? Quem ama? Aleluia. Então assim, essa paz, a paz de que excede todo. Irmão, dá para explicar? Não dá, excede todo entendimento. Ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho falado muito sobre coração e mente. Coração e mente, pensamentos, sentimentos, memórias, emoções, e vou continuar. Eu vou continuar falando. Enquanto Deus estiver movendo nesse sentido aí, você pode ter certeza. De repente você está até meio brabinho comigo aí, e eu não estou ligando muito não, tá bom? Não estou mesmo não. Por quê? Porque Deus está querendo mudar algo dentro de você. Deus está querendo mudar a sua mente. Deus está querendo mudar o seu coração. Porque só assim você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então assim, Ele vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, esse finalmente muda tudo. Diga comigo, glória a Deus. Diga assim, finalmente. Diga finalmente. Irmãos, essa palavra é para irmão. Essa palavra aqui é para quem caminha com Jesus. Olha para o teu irmão e fala, glória. Fala, finalmente, irmão. Irmão, dá um abraço aí no irmão, assim. Fala para ele, glória. Finalmente, irmão. Glória a Deus. Olha isso aqui, finalmente, irmão. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for
correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Aí olha, depois de tudo ainda fala, se tiver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia. E aí, Deus está falando comigo e com você aqui, ponham em prática, diga comigo, põe em prática. Diga, eu não sou somente ouvinte. Diga, eu sou praticante. Diga, eu não vou ficar só ouvindo, eu vou colocar em prática. Então põe em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. Sabe por quê, meu irmão? O Deus de paz estará com vocês. Diga glória a Deus. Sabe, a ansiedade, ela se tornou aí o mal do século, o mal desse tempo. As pessoas são extremamente ansiosas. Você está falando com um homem que lutou com esse troço aí, e eu não admitia. Vocês lembram que eu contei para vocês que eu estava lá em BH, e a pastora olhando para mim, e a gente não percebe, irmão. É interessante. As outras pessoas, elas é igual mau hálito. Quando você tiver com mau hálito, se alguém falar para você, ó, eu ando no bolso, o tempo todo a pastora fica pegando o meu pé, o que é isso aqui? Isso aqui é house, irmãos. Porque você não sabe. Você não sabe, você não sente. Mas os outros sentem. Os outros sentem. Então, irmão, tem que cuidar. Tem que cuidar. A pastora olhou para mim e falou assim, meu Deus, você quer que a psiquiatra te atenda? Olha isso. Olha isso. Você quer que a psiquiatra te atenda e ela te dá um remédio? Eu falei, mas não, por quê? Porque você é muito ansioso. Eu falei, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu Deus, por que a senhora está dizendo isso? Irmãos, olha que trem doido. Não é? Esse tem sido o mal dos séculos. Do século, o mal desse tempo. E uma coisa que a Bíblia está dizendo para você aqui, eu peguei uma outra versão da Bíblia, irmão, que tem uma outra linguagem. Fala assim, não estejais inquietos. Quem me conhece um pouquinho mais aqui? Quem me conhece um pouquinho mais? Qual que era uma das principais marcas minhas e características minhas? Qual que é? De verdade. Inquieto. Parece que eu não posso ficar parado, irmão. Meu Deus do céu. O tempo todo, sabe, causa apavoramento. A pessoa que está perto fala assim, meu Deus do céu. Você sabe quem de pastor, né? Quem é meu melhor amigo? Um homem que é o oposto de mim. O homem, eu saio eu fico com ele, eu tomo um café com ele aí, quinzenal, às vezes, né? E a gente ora e conversa. E aí eu saio de perto dele, irmãos. Eu saio com sono. Porque assim, ele para falar uma frase, ele demora meia hora. Eu já emendo. Ele está falando, eu concluo a frase dele e já falo outro trem. Tem mais alguém aqui que é assim também? Luta com isso? Jesus amado. Deus põe tua mão. Então, e eu saio de lá, ele me faz bem, eu falo para ele. Sabe, irmãos, eu acho que ele precisa acelerar um pouquinho mais. Eu acho. Mas se Deus está trabalhando na vida dele, está bom para ele, joia. Agora é o outro extremo. O outro extremo. Qual que é o outro extremo que eu estou? Precisa desacelerar bastante. Desacelerar bastante. Sabe, eu não tenho tempo e não vou falar, mas Deus fez algumas coisas no meu coração. Uma delas eu coloquei, meu relógio era adiantado em média 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, em média. E aconteceu um negócio lá no retiro, eu falei para vocês, que na hora Deus falou comigo. E olha, eu acertei o ponteiro. Sabe por quê, irmão? A gente precisa reconhecer quando é o tempo de Deus. Você acha que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tinha esse engano. Isso se chama sofisma. Alguém consegue andar na frente de Deus? Mas vocês acreditam que eu não conscientemente, mas as minhas atitudes, meus comportamentos, eles diziam que eu achava que eu andava na frente de Deus. Eu falava assim, Deus está demorando. Eu chegava num lugar, tinha alguma coisa para resolver, eu falava assim, meu Deus do céu, o senhor não vai resolver esse negócio não? Hein? Né? Aí eu pegava e na minha maneira de entender as coisas, eu falava assim, então eu preciso resolver esse negócio. Aí eu já saía tentando resolver. Acabou isso aí, irmão. Agora sabe o que eu estou fazendo? Eu vou para a presença de Deus, estou numa agonia, estou lutando, verdade? Porque daí eu vou para Deus e falo, Deus, o que o Senhor quer? Qual que é a tua vontade em relação a isso? Aí eu de vez em quando ainda tenho a síndrome, né? Eu cito a Bíblia para Deus, eu falo, então, a tua palavra diz, a tua palavra diz isso, isso e isso. Então,
Mas assim, o que o Senhor diz especificamente sobre essa situação? E sabe o que Deus tem feito comigo nesse tempo? Deus está me tratando. Porque daí Ele não fala nada, aí eu... Aí eu vou fazer, daí sabe o que Ele faz? Sabe o que Ele faz? Ele fala assim, mas eu mandei você fazer? Eu mandei. Opa. Né? Esse dia eu tive uma queda, tive um tropeço, onde eu não dei conta, fui e fiz, depois eu me arrependi tanto, irmãos. Depois chorei diante de Deus. Por quê? Porque eu atravessei. Eu quis ser o Deusinho, o resolvedor. E eu não sou. Eu não estou mais nesse lugar. Eu ocupei esse lugar em um momento da minha vida, mas hoje eu não estou mais nesse lugar. E eu voltei para o meu lugar. Qual que é o meu lugar? Meu lugar é um lugar de dependência. Meu lugar é um lugar de confiança. Sabe, irmão? Esse Deus que mesmo eu sendo atrapalhado desse jeito, fez tanta maravilha, fez tanta coisa linda. Imagina o que esse Deus vai fazer agora. Imagina, eu tô assim, ao mesmo tempo que eu estou, lógico, eu estou com o meu coração, existe uma luta, uma guerra, né? Você fala, meu Deus, tudo que é novo, o desconhecido, ele gera um certo medo, né? Um certo, mas é um medo que não me paralisa não vai me paralisar, né? Até porque não é essa a minha característica, mas, sabe, gera uma apreensividade, talvez seja essa a melhor palavra, mas, ao mesmo tempo eu estou com uma expectativa, irmãos. Parece loucura, mas coisa grande está para acontecer. Porque desandado desse jeito que eu era, doido, querendo resolver tudo, achando que dava conta de tudo, eu dou um jeito. Essa frase é a frase mais comum de gente assim. Eu dou um jeito, fica tranquilo, eu resolvo. Imagina, e Deus falava assim, tá bom, vou deixar ele. Aí Deus me deixou eu dar uma... Sabe? Eu ainda estou lutando para entender se foi Deus que me deu essa rasteira. Ou se Deus permitiu que eu tomasse essa rasteira. De verdade, eu não sei muito bem. Eu estou entre uma coisa e outra. Mas tem hora que eu desconfio que ele falou assim, eu vou dar só um... Ele vai passar correndo desse jeito dele, eu só vou botar o pezinho ali, e ele vai, tum! E aí, irmão, tem hora que eu estou acreditando que foi Deus que permitiu isso aí. Não, que permitiu, sim, ele permitiu, mas tem hora que eu chego a ponto de achar assim, eu acho que Deus fez esse trem comigo. Mas se for para só assim eu aprender de verdade, eu recebo. Era só assim, não tinha outra maneira, não tinha outro jeito, né? Deus de repente, aí eu comecei a trazer isso em perspectiva, e Deus tentou mesmo, várias vezes, Deus falou comigo, Deus mostrou aqui, mostrou ali, mas você está ali, naquela roda viva, sabe, fazendo, então aí Deus falou, então agora, deixa que eu vou tratar, eu vou dar uma cutucada, e Deus deu uma cutucada, mas está sendo muito bom, sabe por quê? Aqui está dizendo para nós, que independente da situação, nós não podemos andar inquietos. Não ande inquieto. Outra coisa, tem uma outra versão, né? Não andem preocupados, é NVT, a nova versão transformadora, né? Não andem preocupados. O que é preocupação, irmão? Eu tenho que encerrar, misericórdia. Jesus, NVT, não andem preocupados. Quem aqui, irmão, lidava com esse trem? Essa tal da preocupação. O que significa mesmo preocupação? O nome já fala, antecipado, ocupado. A gente se ocupa antecipadamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já foi surpreendido por algum contexto, onde você estava preocupado, e quando aconteceu a situação de fato, não tinha nada a ver com aquilo que você imaginava? Levanta a mão. Meu Deus. A maioria de nós já passou por isso. Só que assim, infelizmente, queridos, nós nos deixamos tomar por isso, nos abater por isso. E Deus está falando comigo e com você. Eu não vou continuar domingo que vem nós vamos ter um pregador especial aqui, eu não vou estar aqui, eu vou permanecer lá em BH, eu volto só na segunda-feira, tá bom? Mas não tem problema não, você vai estar aqui, e ele também vai ser usado por Deus, Deus vai usar para trazer uma palavra para a gente, em nome de Jesus, amém? E eu continuo essa mensagem então no outro domingo. Quem sabe de noite, já orei com a turma que orei, não vou fazer essa lambança que eu fiz aqui agora, de noite eu vou avançar um pouco mais com a mensagem, tá bom? Mas eu preciso encerrar, porque o horário já venceu, mas eu preciso dizer uma coisa para você, sabe o que vai mudar a sua vida?
que vai mudar a minha vida. A ansiedade não ajuda você em nada, a inquietação não ajuda você em nada, as preocupações não ajudam você em nada, pelo contrário. Isso tem minado você, mina a tua paz, mina a tua alegria, mina até a tua saúde. Tem gente que está doente, gente que está sofrendo da tal da crise de ansiedade, crise do pânico, começa a dar aquele mal-estar, o coração começa a palpitar, e a gente sente mesmo, sente ou não sente, irmãos? Né? A respiração fica ofegante, fica aquele negócio, ai meu Deus do céu. Irmão, escuta, tem um remédio aqui que eu vou dar para você. Né? O doutor Rodrigo, quando veio, ele deixou um bloco de receita comigo. Bloco de receita amarela. Você sabe que aquela receita lá é amarela, é receita retida. Então ele deixou um bloco. E diagnosticamos, então agora eu vou receitar para você. Eu vou receitar o remédio. O remédio que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa manhã é: em tudo, pela oração e súplica, e com gratidão, ações de graça, apresente todos os seus pedidos a Deus. Deus quer que você se volte para Ele. Deus quer que você busque a Ele. Quem sabe esse problema que você está enfrentando, ele tem uma função: te lembrar que você não é Deus. Às vezes Deus permite para te lembrar que você, sim querido, você é capaz. Lógico que ninguém está pregando contra isso aqui. Ninguém está dizendo o oposto a isso. Não, Deus sabe tanto que você é capaz, porque Ele capacita você, que Ele escolheu você. Ele escolheu. Só que Deus, Ele quer colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não é na tua força, não é na minha força. Ele está dizendo: chegou a hora de você aprender o caminho da oração. Chegou a hora de você aprender o caminho da oração e da súplica com ações de graças. Você vai orar, colocar diante de Deus as suas petições. Você vai suplicar a Deus, suplicar, irmão. Eu gosto de súplica. Eu sou um pastor de súplica, mais do que o de oração. Mais do que oração. Eu já vi tanto milagre. Eu já vi Deus agindo tanto pela súplica. Você vai diante dele com o coração rasgado. Você chega diante dele quebrado. Chora diante dele. Clama, ele diz: oh Deus, eu não tenho outra saída. Eu não tenho outra oportunidade, eu preciso que o Senhor ajude. Eu preciso que o Senhor ponha a tua mão. Eu vi Deus fazer milagres gloriosos, amados. Deus intervir na nossa história assim, na minha e na vida de pessoas com as quais eu chorei e eu orei. Sabe? Eu sou um pastor de súplica. Sou de oração, mas muito mais de súplica. Se você perguntar, eu sou muito mais de súplica até do que da própria oração. Muita súplica. Mas tem algo que Deus quer tratar também. Com ações de graça. Deus, o Senhor é o soberano. Se Deus fizer, pode vir aqui já, fazendo um favor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele também não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta não se abrir, Ele é Deus. Deus continua no controle. Deus continua no controle de tudo. Ele é o soberano. Ele é o soberano Deus. E Deus está querendo nos ensinar a dependência. Fique de pé nessa manhã. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, não lembra a letra? Continua sendo Deus. E é isso aí. Feche os seus olhos aí. Pai Santo, obrigado. Porque o Senhor não desistiu de ninguém que está aqui. O Senhor não abre mão da gente. E o Senhor tem algo novo para fazer. O Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo: não viva do passado. Eu estou fazendo algo novo na vida de vocês. Eu tenho algo novo para fazer. Vocês estão percebendo? Você está notando? Você está percebendo algo novo vindo? E olha, entenda que nesse tempo que você está passando, do deserto que você está atravessando, você não está sozinho. Embora às vezes você não me veja, você não me perceba, mas eu estou com você. Eu cuido de você. Eu sou o caminho no meio do deserto. Eu, o Senhor, sou o caminho no meio do deserto. Se apegue a mim. Você quer sair desse deserto? Você quer sair desse deserto? Quantos querem sair desse deserto aqui? Então o Senhor está falando com você. Ande comigo. Ande na minha presença.
ouça e obedeça a minha voz. Não basta apenas ouvir. Sejam praticantes, ele está dizendo. Praticantes. Não somente ouvintes, mas praticantes. Eu sou o caminho no deserto. E quando você pensar que não dá mais conta, quando você olhar e disser para você mesmo, está tudo perdido, saiba que eu vou abrir mananciais no meio do deserto. Eu vou saciar a tua sede. Eu vou matar a tua sede. Você não vai morrer de sede não, sabe por quê? Porque eu abro mananciais no meio do deserto. Pai, eu coloco esse povo, essa igreja, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Eu sei que o Senhor está falando com a gente. Eu sei que o Senhor está falando de muitas formas. Ah, Espírito Santo, completa a obra na vida de cada um aqui. Que ao sair daqui, nenhum de nós saia da mesma forma que a gente chegou. Que saiamos daqui, ó Deus, renovados. Saímos daqui abençoados. Saímos daqui, ó Deus, Deus, com a mente transformada. Tira, Deus, esses pensamentos que ficam aí minando a gente. Deus, põe a tua mão, blinda esse meu irmão, blinda a mente dele, Pai. Blinda a mente dela, blinda, Senhor, maus pensamentos, pensa o pior dos outros, às vezes olha para alguém e já pensa o pior, às vezes não é nada daquilo, pode até ser, lógico que pode ser, mas sabe, a pessoa presa, não, eu tenho um sexto sentido, que sexto sentido? Nada, isso é um engano, eu nunca erro, lógico que você erra, para pensar, quanto você já errou, quanto você já pensou mal de alguém, e a pessoa te surpreendeu, então queridos, o Senhor quer mudar isso. Espírito Santo, faz uma obra poderosa em nós. Faz uma obra poderosa em cada coração, em cada mente aqui, Senhor. É o que eu te peço. Mas eu não só peço não, eu peço com ações de graças. Eu peço já dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo? Vamos agradecer a Deus porque Ele está mudando muita coisa aqui. Ele está transformando. Ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ele está tirando coisas que precisam ser tiradas e está colocando coisas. Então agradeça a Deus, agradeça a Ele aí agora. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua obra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um novo dia. Obrigado porque eu tive o privilégio de poder estar aqui. Olha isso, podia estar em qualquer outro lugar, mas estou aqui, na tua casa, na tua presença, ouvindo do Senhor, aprendendo do Senhor, recebendo uma palavra que muda tudo, porque vem do Senhor para o meu coração e para a minha mente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque aquilo que estava tornando a gente ansioso, os problemas do futuro, coisas que a gente às vezes pensava que poderia, futuro do pretérito, poderia acontecer o pior, se aconteceu o pior, então a gente não pode fazer nada, não é? Então assim, Senhor, nós estamos confiando em Ti, estamos entregando tudo a Ti, estamos derramando na Tua presença e dizendo, Deus, está aqui, eu não posso, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, o que for a minha atividade, o que for a minha área, o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer corpo mole, mas eu não vou deixar isso mais me prender, eu confio no Senhor, eu confio em Ti, Jesus, faz tudo aquilo que eu e meu irmão não pode fazer, é o que eu te peço, mas é o que eu já te agradeço, Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Se você concorda, crê e recebe, diga amém. Diga, eu me firmo nessa verdade. A alegria do Senhor é a minha força. Diga, o diabo não vai mais roubar a palavra de Deus no meu coração e na minha mente. Senhor, o Senhor disse que o Senhor vela pela tua palavra para cumpri-la. Cuida, Senhor, dessa palavra que o Senhor me deu, que eu não preciso, diga, eu não preciso, e é por isso que eu não vou viver em tristeza, em angústia, em decepção, em frustração, em falta de paz, eu não vou viver nesse lugar. Diga, eu decido, diga, eu hoje decidi, e eu vou viver em alegria, em paz, diga, eu vou viver em tranquilidade. Eu não aceito mais essa mentira que fazia com que eu vivia em ansiedade, em preocupação, em inquietação. Diga, Senhor, eu tomo posse da tua palavra, eu sou uma bênção. Diga, eu sou curado. Diga, eu sou restaurado. Diga, em nome de Jesus, mente
e coração. Escute, receba aí agora. Eu sou uma bênção. Diga: Deus é comigo, Ele já foi à minha frente. Diga: Ele está cuidando de mim, eu não preciso temer. Diga: Deus é comigo, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Diga: eu não sou atingido. Diga: arma alguma forjada prospera contra mim, porque eu tenho a bênção do Senhor. Diga: eu estou blindado. Diga: eu estou guardado, em nome de Jesus. Diga: e quando a luta vier, o problema vier, a dificuldade vier, diga: Jesus, obrigado. Diga: obrigado, porque eu já sou muito mais do que vencedor, por meio de Jesus Cristo, que me amou, que me ama e que me amará para sempre. Dá um brado de júbilo e aplaude ao Senhor aqui. Bata palmas dando risada. Bata palmas dizendo aleluia. Glória a Deus. Amém.